O som de passos apressados ecoava pelos corredores brancos e estéreis do Hospital das Clínicas em São Paulo. Enfermeiros gritavam ordens, empurrando a maca, enquanto o sangue carmesim se espalhava pelos lençóis debaixo de Juliana Santos. Ela tinha apenas 29 anos, estava grávida de 8 meses e agora lutava pela sua vida e pela do seu filho. A cena era horrível. O sangue jorrava mais rápido do que os médicos conseguiam controlar. Os monitores apitavam descontroladamente enquanto os alarmes gritavam. 20 médicos a cercavam, as vozes se sobrepondo em pânico. "Pressão caindo!" gritava um. "Estamos perdendo a..." exclamava outro. No entanto, não importava o que tentassem. Transfusões, compressões, procedimentos de emergência. O sangramento se recusava a parar. Era como se seu corpo tivesse simplesmente desistido, como se algo mais profundo do que a medicina a estivesse dilacerando. Seu pai, Roberto Santos, de 60 anos, estava paralisado do lado de fora das portas de vidro, os punhos cerrados contra a moldura. Forte e firme durante toda a vida, naquele momento ele tremia. Aquela era sua única filha, a menina que ele criou sozinho depois que sua esposa faleceu. Aquela que ele prometeu proteger. Não importa o quê. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto ele sussurrava: "Por favor, meu Deus, não a leve de mim." Do outro lado do corredor, Tiago Almeida, marido de Juliana, ajeitava a gravata, evitando contato visual. Para o mundo, Tiago era a imagem de um homem perfeito, um promotor imobiliário de sucesso, bonito, respeitado e admirado. Mas por baixo daquele exterior polido, havia uma verdade tão venenosa que poderia destruir a vontade de viver de Juliana. Ele vinha vivendo uma vida dupla, escondendo uma amante, traindo sua esposa grávida no momento em que ela mais precisava dele. E Juliana sabia. Horas antes da emergência, ela havia encontrado as mensagens no celular dele. Palavras de intimidade destinadas a outra mulher, não a ela. A traição a feriu mais fundo do que qualquer lâmina poderia. Seu peito se apertou, seu pulso acelerou, e antes que pudesse processar o choque, seu corpo desabou. Em minutos, ela estava em uma ambulância, e em 1 hora, 20 médicos declaravam seu caso impossível. "Hemorragia maciça, não responde ao tratamento", disse Dr. Carlos Machado, o médico-chefe, com uma voz fria, clínica e distante. "Preparem a família para o pior." Mas Roberto se recusou a aceitar. Sua filha ainda não se fora. Ele socou a parede, assustando as enfermeiras. "Ela é mais forte do que vocês pensam. Não ousem desistir dela." Sua voz se quebrou de desespero, mas Dr. Carlos apenas balançou a cabeça, orgulhoso demais para admitir o que nenhum deles queria ver, que aquilo não era apenas uma crise médica. Algo invisível, algo emocional, estava alimentando o desastre. Dentro da sala de cirurgia, Juliana flutuava entre a consciência e a escuridão. Ela via flashes. Sua sala de aula cheia de crianças, o quarto do bebê que ela havia decorado, o sorriso do filho que ela ainda não conhecera. E então ela viu Tiago, seu rosto borrado, de pé ao lado de outra mulher. A dor atravessou seu peito, mais aguda que o próprio sangramento. Seu coração sussurrou um único pensamento: "Eu não aguento mais isso." Os médicos gritavam mais alto. O sangue jorrava mais rápido. Roberto rezava com mais fervor. A linha entre a vida e a morte ficava mais tênue a cada segundo. E justamente quando parecia que Juliana desapareceria para sempre, um único detalhe, ignorado por todos os 20 médicos, estava prestes a mudar tudo. Antes das luzes piscantes da ambulância, antes dos médicos gritando e dos lençóis encharcados de sangue, a vida de Juliana Santos parecia perfeita para qualquer um de fora. Ela morava em uma casa deslumbrante em São Paulo, com pisos de mármore, janelas do chão ao teto
e uma vista que se estendia por toda a cidade. Seu marido, Tiago Almeida, era o tipo de homem que os vizinhos invejavam, rico, charmoso e sempre vestido com ternos de grife. Juntos, eles pareciam o casal de ouro. Mas por trás das cortinas caras e das postagens impecáveis nas redes sociais, havia uma verdade diferente. Juliana nunca se importou com dinheiro. Ela era professora, mais feliz quando cercada pelas risadas das crianças e dedos manchados de giz de cera. Enquanto Tiago prosperava em reuniões e negócios imobiliários, Juliana encontrava alegria em ler histórias para dormir e pintar pequenos animais para o quarto do bebê. Ela sempre sonhou em ser mãe, e quando descobriu que estava grávida, seu coração transbordou de alegria. A gravidez parecia a peça que faltava no casamento deles. Por meses, Juliana imaginou como a vida deles mudaria. Ela falava baixinho com seu filho todas as noites, pressionando a mão contra a barriga que crescia. "Você é meu milagre", ela sussurrava. "Você é a razão pela qual nunca mais me sentirei sozinha." Amigos e familiares comemoraram com eles. Chás de bebê enchiam a casa com balões cor-de-rosa, cupcakes e risadas. O pai de Juliana, Roberto, estava radiante com a ideia de finalmente se tornar avô. Ele comprou sapatinhos minúsculos, guardou cada foto do ultrassom que Juliana lhe deu e prometeu que sempre estaria lá para ela e para o bebê. Na superfície, Tiago desempenhou o papel de um marido orgulhoso. Ele posou para fotos, com a mão protetoramente sobre a barriga de Juliana, exibindo seu sorriso perfeito para as câmeras. Para quem o via, ele parecia um homem profundamente apaixonado, pronto para a paternidade. Mas, a portas fechadas, sua atenção começou a se desviar. Ele ficou mais frio, muitas vezes deixando Juliana sozinha à noite com a desculpa de reuniões tardias. Seu celular, antes deixado descuidadamente na bancada, agora nunca saía do bolso. Juliana notou a mudança, mas a ignorou. "A gravidez é emocional", ela dizia a si mesma. "Talvez eu esteja pensando demais." Ela se forçou a acreditar nas palavras do marido quando ele beijava sua testa e dizia: "Não se preocupe, Ju, estou apenas estressado com o trabalho." Ainda assim, pequenas rachaduras cresciam e se tornavam maiores. O brilho no rosto de Juliana desapareceu. Ela muitas vezes olhava pela janela do quarto do bebê, imaginando se algo estava escorregando de suas mãos. Ela tentou se distrair com os preparativos do bebê, dobrando roupas minúsculas, arrumando bichos de pelúcia e pintando nuvens nas paredes. Mas no fundo, um medo silencioso a invadia. Ela queria muito acreditar em Tiago, acreditar na família que eles estavam construindo. No entanto, a distância dele era inegável. Uma noite, incapaz de dormir, ela se sentou sozinha na poltrona de balanço do quarto do bebê. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou para seu filho: "Mesmo que o mundo inteiro se volte contra mim, eu sempre te amarei. Você nunca estará sozinho." Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, caindo sobre o cobertor de bebê que ela mesma havia tricotado. E enquanto Juliana se apegava à esperança, ela não tinha ideia de que a verdade sobre a traição de Tiago já estava mais perto do que ela imaginava. Para Juliana Santos, a gravidez deveria ser o capítulo mais feliz de sua vida. Do momento em que viu o teste positivo, ela foi dominada por lágrimas de alegria. Ela correu direto para a casa de seu pai naquela manhã, acenando o palito minúsculo em sua mão. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas, enquanto ele a abraçava com força. "Você vai ser mãe", ele sussurrou, sua voz embargada de orgulho. "Eu vou ser avô." Juliana abraçou cada parte de sua jornada. Ela manteve um diário de seus marcos da gravidez, escrevendo sobre a primeira vibração que sentiu, os desejos noturnos por sorvete de morango e as longas conversas que tinha com seu filho enquanto balançava na poltrona do quarto.
Cada foto do ultrassom foi cuidadosamente colada no diário, cada uma legendada com uma promessa de amor. Sua alegria era contagiante. Na escola, seus jovens alunos se reuniam em torno de sua barriga que crescia, colocando suas pequenas mãos gentilmente e rindo quando pensavam sentir um chute. Juliana brilhava enquanto ria com eles, imaginando seu bebê um dia sentado naquela mesma sala de aula. Para ela, a maternidade não era apenas um sonho, era o próprio significado da vida. Mas junto com a alegria, vieram pequenos sinais perturbadores que ela tentou ignorar. Às vezes, ela sentia uma pesadez incomum no peito, momentos em que seu coração parecia acelerar demais. Outras noites, ela acordava encharcada de suor, sua mente nublada por uma tristeza estranha que ela não conseguia explicar. Roberto notou a fadiga dela durante os jantares de família. "Você parece cansada, Ju", ele disse mais de uma vez. Mas Juliana sorria e dizia que estava tudo bem. "É só a gravidez, pai. Vou ficar bem." Tiago, enquanto isso, parecia distraído. No começo, Juliana se convenceu de que era a pressão do trabalho. Ele ainda a acompanhava nas consultas médicas, embora muitas vezes respondesse a e-mails enquanto o médico falava. Ele ainda a acompanhava às lojas de bebê, embora seus olhos às vezes se desviassem para o celular mais do que para o berço que ela admirava. Juliana queria desesperadamente acreditar no homem com quem havia se casado, o homem que ela pensou que estaria ao lado dela em todas as tempestades. Os sinais se tornaram mais difíceis de ignorar. Juliana se pegava chorando inesperadamente, suas emoções oscilando violentamente entre a alegria e o desespero. Ela tentou conversar com Tiago uma noite, confessando que se sentia sobrecarregada e assustada. Ele mal olhou para cima de seu laptop, murmurando: "Você é forte, Ju. Vai ficar bem." As palavras, embora destinadas a tranquilizá-la, a machucaram mais do que o silêncio. Ainda assim, Juliana se apegou à esperança. Ela se concentrou no bebê, na vida que crescia dentro dela. Ela decorou o quarto do bebê em tons pastéis suaves, pintando pequenas estrelas no teto, para que seu filho sempre se sentisse dormindo sob o céu. À noite, ela colocava as mãos sobre a barriga e sussurrava: "Nós vamos ficar bem, meu amor. A mamãe te promete isso." Mas as promessas só podiam ter tanto peso. O coração de Juliana, embora cheio de amor por seu filho, estava carregando outro fardo que ela ainda não havia enfrentado: o medo de que o coração de seu marido não fosse mais dela. E logo esse medo se transformaria em uma descoberta devastadora que destruiria seu mundo completamente. Era tarde em uma sexta-feira quando Juliana Santos sentiu pela primeira vez a pontada de incômodo em seu peito. Não era dor física, mas a angústia da suspeita. Tiago prometera estar em casa para o jantar. Ela havia preparado sua refeição favorita: frango assado com batatas ao alho, temperando-o cuidadosamente do jeito que ele gostava. As horas se arrastaram e a comida esfriou. Perto da meia-noite, Tiago finalmente entrou, cheirando levemente a um perfume que Juliana não reconheceu. Ele sorriu casualmente, afrouxando a gravata. "Desculpa, Ju. Outra reunião tardia, você sabe como é." Ele a beijou rapidamente na bochecha, mas seus olhos se desviaram, evitando os dela. Juliana forçou um sorriso, mas seu estômago se revirou. Algo em seu tom, algo na maneira como ele evitava olhá-la, não parecia certo. Na semana seguinte, o incômodo se tornou mais pesado. O celular de Tiago, antes deixado na bancada da cozinha, agora nunca saía do bolso. Ele atendia a ligações em voz baixa, indo para outro cômodo. Ele começou a trabalhar nos fins de semana, deixando Juliana sozinha em casa, olhando para as paredes do quarto do bebê que ela havia pintado para o filho deles. Uma noite, enquanto dobrava pequenas roupas de bebê,
Juliana ouviu o celular dele vibrar na mesinha de cabeceira. Por um momento, ela hesitou. Ela nunca foi do tipo que invadia a privacidade de alguém. Mas a angústia em seu peito era insuportável e suas mãos trêmulas pegaram o celular. A tela acendeu com uma mensagem que congelou seu coração. Não paro de pensar na noite passada. Você é tudo o que eu quero. E assinado, Bruna. A respiração de Juliana ficou presa na garganta. Sua visão embaçou. Ela rolou para baixo, cada mensagem uma faca em seu coração. Tiago vinha se encontrando com Bruna, sua jovem assistente. Jantares românticos, quartos de hotel secretos, promessas de um futuro juntos. Berron. O homem que ela pensava ser seu parceiro, o pai de seu filho, vinha vivendo uma mentira. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela afundava na cama, agarrando sua barriga inchada. O bebê chutou gentilmente, como se sentisse sua dor. Eu sinto tanto, Juliana sussurrou, sua voz embargada. Sinto muito que você tenha que sentir isso. Quando Tiago retornou naquela noite, ela o confrontou. Quem é ela? Ela perguntou, segurando o celular com as mãos trêmulas. Tiago parou, então forçou uma risada. Ju, não é o que você pensa. A voz dela se elevou, quebrando de angústia. Não minta para mim, Tiago. Eu li tudo, cada palavra. Como você pôde fazer isso comigo, com nosso filho? Por um momento, a máscara de Tiago caiu. Sua expressão endureceu, fria e sem remorso. Você tem sido tão dramática, Ju. Você está tornando esta gravidez mais difícil do que precisa ser. Talvez se você se concentrasse menos no drama e mais em si mesma, eu não teria tido que procurar em outro lugar. As palavras a atingiram como balas. Os joelhos de Juliana cederam e ela desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. A traição era insuportável, a dor, sufocante. Seu coração batia violentamente, sua respiração ficou superficial. Naquela noite, o mundo de Juliana se despedaçou. O casamento pelo qual ela lutou para acreditar não passava de cinzas, e o homem que ela amava havia se transformado em um estranho diante de seus olhos. E enquanto o peso da traição a esmagava, o estresse em seu corpo frágil logo a levaria à beira do desastre. Os dias após Juliana descobrir o caso de Tiago foram insuportáveis. Cada vez que ela fechava os olhos, via o nome de Bruna piscando na tela do celular dele, o emoji de coração zombando de sua dor. O sono se tornou impossível. Ela passava as noites acordada na poltrona de balanço do quarto do bebê, agarrando a barriga, sussurrando entre lágrimas. Agora é só você e eu, bebê. Precisamos ser fortes. Seu apetite desapareceu. As refeições ficavam intocadas, seu rosto antes radiante agora pálido e oco. Roberto notou a mudança e marchou imediatamente para tia. No jantar de domingo, ele viu Juliana mexer na comida em silêncio. Ju, você tem certeza de que está bem? Ele perguntou gentilmente. Ela forçou um sorriso, sua voz trêmula. Estou bem, pai. Só cansada. Mas os olhos de Roberto se estreitaram de preocupação. Ele a havia criado sozinho e sabia quando ela estava escondendo a dor. Tiago, por sua vez, ficou mais distante. Ele ficava fora até mais tarde, suas desculpas cada vez mais fracas. Quando estava em casa, ele rolava a tela do celular com um desapego frio, ignorando os soluços silenciosos de Juliana no cômodo ao lado. Cada silêncio cruel a feria mais do que qualquer palavra poderia. O estresse no corpo de Juliana começou a se manifestar. Seu coração acelerava incontrolavelmente à noite, suas mãos tremiam e ondas de tontura a faziam desabar na cama. Uma noite, ela sentiu uma cãibra intensa, mais forte do que qualquer coisa que já havia experimentado. O pânico atravessou seu peito. Ela agarrou a barriga, ofegando por ar. Tentou ligar para Tiago, mas ele não atendeu.
Desesperada, ela ligou para o pai. Em minutos, Roberto correu para lá, encontrando-a no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, ela sussurrou fracamente. Algo está errado. O bebê? Não consigo respirar. O coração de Roberto batia forte enquanto ele a pegava no colo. Aguenta firme, Ju. Eu estou com você. Ele a colocou no carro e correu para o Hospital das Clínicas, furando sinais vermelhos, buzinando furiosamente, rezando em voz alta. Por favor, meu Deus, não a deixe partir, não assim. No hospital, o caos eclodiu. Os médicos gritavam ordens, enquanto as enfermeiras a levavam para a enfermaria de emergência. O sangue ensopou seu vestido, formando uma poça na maca. Ela está com hemorragia, gritou uma enfermeira. Perda maciça de sangue. 20 médicos cercaram o quarto. As máquinas apitavam descontroladamente. Sacos de sangue foram levados às pressas, mas o sangramento não parava. Roberto ficou do lado de fora, os punhos cerrados contra o vidro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nunca se sentiu tão impotente. Lá dentro, Juliana entrava e saía da consciência. Ela via flashes do rosto de seu bebê em sua mente, embora nunca o tivesse conhecido. Ela viu o sorriso gentil de seu pai, suas mãos segurando as dela quando ela era pequena. E então, como veneno, ela viu os olhos frios de Tiago, suas palavras cruéis. Talvez se você não fosse tão dramática, eu não teria procurado em outro lugar. Seu coração se contraiu violentamente. A traição, a tristeza, a solidão, tudo desabou de uma vez. Os monitores gritaram enquanto sua pressão sanguínea caía. Os médicos gritavam mais alto, desesperados para salvá-la, mas nada funcionava. Roberto batia no vidro. Ela é minha filha! Não ousem desistir! Sua voz se quebrou de desespero, mas Dr. Carlos, liderando a equipe, balançou a cabeça sombriamente. Ela está definhando rápido. Preparem a família. E enquanto o corpo de Juliana lutava para sobreviver, todos acreditavam que estavam testemunhando seus momentos finais. Exceto seu pai, que se recusava a aceitar que aquele era o fim. A sala de espera do Hospital das Clínicas estava densa com o silêncio. O zumbido das máquinas de venda automática e o ocasional barulho dos sapatos das enfermeiras preenchiam o vazio onde risadas e conversas deveriam estar. Os parentes de Juliana estavam espalhados pelas cadeiras de plástico, seus rostos pálidos, suas mãos cerradas em orações inquietas. Eles haviam sido informados para se prepararem para o pior. Roberto Santos, o pai de Juliana, estava encurvado para a frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos calejadas pressionadas contra o rosto. Por 60 anos, ele viveu como um homem de força tranquila. Ele enterrou sua esposa, criou sua filha sozinho e trabalhou incansavelmente para dar a Juliana a vida que ela merecia. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para o momento em que ele poderia perdê-la e seu neto na mesma noite. Toda vez que as portas se abriam, sua cabeça se erguia, desesperada por respostas. As enfermeiras passavam com expressões ilegíveis. Ninguém oferecia esperança. Ninguém ousava. Tiago Almeida sentou-se do outro lado da sala, rolando a tela do celular. Seu paletó estava pendurado descuidadamente na cadeira ao lado dele. Sua gravata afrouxada como se aquilo não fosse nada mais do que um inconveniente. A mandíbula de Roberto se apertou enquanto ele observava seu genro. Nenhuma vez Tiago havia perguntado por notícias. Nenhuma vez ele havia andado de um lado para o outro ou desabado em lágrimas. Ele estava calmo, quase calmo demais, e aquele silêncio gritava mais alto do que qualquer soluço. Você não se importa que sua esposa esteja lá dentro lutando pela vida? Roberto finalmente explodiu, sua voz cortando a tensão. As cabeças se viraram, mas Tiago não levantou os olhos. Estou preocupado, Roberto. Tiago respondeu suavemente,
ainda olhando para a tela. Mas entrar em pânico não vai ajudar ninguém. Deixe os médicos fazerem o trabalho deles. Os punhos de Roberto tremiam ao seu lado. Algo no desapego frio de Tiago o corroía, como uma sombra à espreita atrás de uma porta fechada. Ele pensou no rosto pálido de Juliana na emergência, seu corpo tremendo enquanto o sangue ensopava os lençóis. Ele pensou em como o monitor cardíaco dela havia disparado no momento em que Tiago entrou no quarto. Havia uma conexão ali, algo que os médicos não estavam vendo, algo além da medicina. Horas se passaram. Dr. Carlos apareceu brevemente, sua expressão sombria. Fizemos tudo o que era possível. Ela não está respondendo. Se não houver melhora em breve, preparem-se. Suas palavras partiram a família como vidro. A tia de Juliana soluçou nas mãos. Seus primos se agarraram uns aos outros. Os joelhos de Roberto enfraqueceram, mas ele se recusou a desmoronar. Não, pensou ele, tem que haver algo mais. Enquanto se sentava, seus olhos se desviaram para Tiago novamente. O homem estava enviando mensagens rapidamente, seus polegares se movendo com urgência, um leve sorriso se formando em seus lábios. O peito de Roberto se apertou, a raiva queimou dentro dele. Mas mais profundo que isso, era a suspeita. Com quem Tiago estava falando em um momento como este? Por que o sofrimento de Juliana parecia significar tão pouco para ele? Os instintos de Roberto, aguçados por anos de proteção à sua filha, gritavam que a verdade estava enterrada no silêncio de Tiago. Não foi por acaso que Juliana desmaiou tão de repente. Algo a havia levado ao limite, algo além de seu corpo, e Roberto jurou que se os médicos não pudessem encontrar a razão, ele a descobriria por conta própria. Não importava o custo. A noite se arrastou no hospital, cada tic-tac do relógio soando como uma batida de tambor de pavor. Juliana permaneceu em estado crítico, seu corpo fraco, a vida de seu bebê pendurada na balança. Os médicos estavam exaustos, repetindo procedimentos que já haviam falhado. Não faz sentido, murmurou um deles para si mesmo. Ela deveria estar respondendo, mas ela não estava. O sangramento diminuía e aumentava de forma imprevisível, como se algo invisível o controlasse. Roberto Santos não conseguia parar de reviver os eventos em sua mente. Ele se lembrou da maneira como o monitor cardíaco de Juliana disparou quando Tiago entrou na sala de emergência. Ele se lembrou do olhar vazio nos olhos dela, um olhar que ele não via desde o dia em que o caixão de sua mãe foi baixado na terra anos atrás. Isso não era apenas físico. Algo dentro dela havia se quebrado, algo que os médicos estavam cegos demais para ver. Enquanto Roberto se sentava no corredor, Ana Clara, a jovem enfermeira que esteve ao lado de Juliana desde a internação, se aproximou silenciosamente dele. Ela carregava uma prancheta contra o peito, seu rosto pálido de preocupação. "Senhor Santos", ela sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse ouvindo. Há algo estranho no caso dela. Roberto se inclinou para a frente desesperado. "Diga-me." Ana Clara hesitou. Os sinais vitais dela mudam drasticamente dependendo de quem está no quarto. Quando o senhor fala com ela, o ritmo cardíaco dela se estabiliza um pouco. Mas quando Tiago entra, ela abaixou a voz. O pulso dela dispara. O corpo dela enrijece. É como se ela estivesse lutando contra ele, mesmo inconsciente. O sangue de Roberto gelou. Ele havia suspeitado que a indiferença de Tiago não era natural. Mas isso era mais do que negligência. O corpo de Juliana estava literalmente rejeitando a presença dele. Ele cerrou os punhos. "Você viu isso com seus próprios olhos?" Ana Clara assentiu. "Sim, mas o Dr. Carlos não me ouve. Ele diz que estou imaginando coisas. Ele só confia no que pode medir em testes, e esses testes continuam voltando inconclusivos. Mas eu sei o que vi." A mente de Roberto girou.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A fadiga que Juliana havia escondido, a tristeza em seus olhos no jantar, a maneira como ela evitava responder quando ele perguntava sobre o casamento. E Tiago, sempre no celular, sempre distante. Algo havia acontecido entre eles. Algo devastador o suficiente para esmagar o espírito de Juliana em silêncio. Quando Roberto olhou para a sala de espera, Tiago estava novamente enviando mensagens furiosamente, seus lábios se curvando no mais leve sorriso. A visão fez o estômago de Roberto se revirar. Ele se levantou de sua cadeira, seus olhos fixos no homem que ele uma vez havia aceitado relutantemente como genro. "Com quem você está enviando mensagens, Tiago?" perguntou Roberto, sua voz aguda. Tiago olhou para cima preguiçosamente, enfiando o celular no bolso. "Trabalho", ele disse com uma facilidade ensaiada. Negócios não esperam só porque a vida fica complicada. A mandíbula de Roberto se apertou. Seus instintos gritavam mais alto agora. O colapso de Juliana não foi aleatório. Estava conectado a Tiago. A prova estava lá, escondida nas reações dela, em seu sofrimento, em seu silêncio. Ana Clara tocou o braço de Roberto, sua voz tremendo. "Senhor Santos, se não descobrirmos isso logo, ela não vai sobreviver. O senhor é o único que pode se comunicar com ela. Por favor, descubra o que aconteceu com ela antes que seja tarde demais." E naquele momento, Roberto soube. As respostas não estavam nos prontuários do hospital, mas nos segredos que sua filha estava quebrada demais para compartilhar. Roberto havia se segurado por tempo suficiente. O peso da vida de sua filha, pendurada na beira da morte, havia queimado cada grama de paciência que ele uma vez teve por Tiago Almeida. O jovem havia passado a noite toda, batendo no celular, sem oferecer lágrimas, orações, nem mesmo a pretensão de preocupação. Para Roberto, o silêncio falava volumes. Ele se levantou, sua cadeira arrastando contra o piso de azulejo da sala de espera. Sua voz cortou o ar como aço. "Tiago, precisamos conversar." Tiago olhou para cima preguiçosamente, as sobrancelhas erguidas, como se a exigência de Roberto fosse um inconveniente. "Agora? Sério? Eu já disse, Roberto, se preocupar, não vai salvá-la." As mãos de Roberto se curvaram em punhos ao seu lado. "Não brinque comigo. Minha filha está lá dentro sangrando até a morte, e toda vez que você se aproxima dela, o corpo dela reage como se estivesse sob ataque. Você acha que eu não percebo? Você acha que a equipe não percebeu?" A máscara caiu do rosto de Tiago por apenas um segundo. Um lampejo de irritação, um endurecimento da mandíbula, mas então ele forçou um sorriso. "Você está procurando por coisas onde não tem. Ela está doente. É só isso. Pare de me culpar." Roberto deu um passo à frente, sua voz aumentando. "Ela não estava doente até você quebrar o espírito dela. Eu não sei o que você fez, mas eu vou descobrir. E quando eu o fizer, você vai responder por isso." Outros parentes na sala de espera se mexeram desconfortavelmente, seus olhos indo de um homem para o outro. A tensão crepitava como eletricidade, pesada o suficiente para sufocar a sala. Tiago se recostou em sua cadeira, cruzando os braços. "Você sempre me odiou, Roberto. Admita. Você nunca pensou que eu fosse bom o suficiente para ela. Mas ela me escolheu, não você. Então, talvez você devesse parar de fingir que sabe o que é melhor para ela." Os olhos de Roberto brilharam. "Bom o suficiente? Um bom homem não abandona sua esposa grávida à noite. Um bom homem não fica lá rolando a tela do celular enquanto ela luta pela vida. E um bom homem não sorri enquanto o pai de sua esposa implora a Deus para mantê-la viva." Sua voz se quebrou de angústia. "Você me dá nojo." O sorriso desapareceu dos lábios de Tiago. Por um breve momento, houve apenas silêncio. Então ele se levantou abruptamente, aproximando-se tanto que Roberto podia sentir a respiração dele. "Tenha cuidado, velho", ele sussurrou.
Você não sabe do que está me acusando. Roberto não se encolheu, sua mandíbula apertada, seu peito ofegando de fúria. Não, Tiago, eu sei exatamente do que estou te acusando. Você a traiu. Eu ainda não tenho a prova, mas posso ver nos olhos dela, na maneira como ela treme quando você entra no quarto. Você partiu o coração dela, e isso a está matando. Os olhos de Tiago escureceram, sua máscara escorregando novamente. Pela primeira vez naquela noite, o medo brilhou por trás de sua arrogância. Ele abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse, as portas duplas da emergência se abriram. Uma enfermeira saiu correndo, sem fôlego. A pressão dela acabou de cair novamente. Precisamos da família agora. E enquanto Roberto se virava para as portas, ele sabia que aquele era seu momento. A verdade sobre a traição de Tiago tinha que ser revelada antes que o tempo de Juliana acabasse. As luzes do hospital eram duras, implacáveis, e Roberto Santos sentia como se estivessem queimando buracos em seu crânio. Horas se passaram sem progresso real. Os médicos continuavam repetindo as mesmas frases vazias. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ela está em estado crítico, mas estável. Palavras que não significavam nada quando a vida de sua filha ainda estava escorrendo. A exaustão o consumia, mas ele não conseguia ficar parado. Cada nervo em seu corpo gritava que algo não estava certo, algo mais profundo do que os prontuários médicos, que os médicos obsessivamente examinavam. Ele precisava de respostas e sabia que não as encontraria naquela sala de espera estéril. Então ele dirigiu. Sair do hospital parecia uma traição, mas Roberto disse a si mesmo que era por Juliana. Ele dirigiu direto para a casa de Tiago, com os nós dos dedos brancos no volante, seu coração batendo forte. A mansão, com sua paisagem perfeita e fachada impecável, zombava dele com seu silêncio. De fora, parecia um paraíso, mas por dentro, Roberto suspeitava que estavam as peças de uma verdade que poderia explicar por que o espírito de sua filha estava se esvaindo. Ele se moveu pela casa como um homem em uma missão, seus passos ecoando nos vastos corredores, passando por arte cara e pisos de mármore polido. Ele não estava procurando por riqueza, ele estava procurando por Juliana. Algo dela, algo que pudesse lhe dizer o que ela estava com medo demais para dizer. Em seu quarto, ele encontrou um pequeno diário de couro. Estava na mesinha de cabeceira ao lado de sua cama. A capa era macia, desgastada pelo uso, com a caligrafia delicada de Juliana gravada em ouro. Meu diário da gravidez. As mãos de Roberto tremiam enquanto ele o abria. No começo, as páginas aqueceram seu coração. Desenhos de sapatinhos minúsculos, fotos de ultrassom cuidadosamente coladas, anotações cheias de esperança. Primeiro chute hoje, uma nota dizia. Pareceu asas de borboleta. Eu chorei de alegria. Outra página descrevia como ela mal podia esperar para que Tiago segurasse o filho deles pela primeira vez. Mas, à medida que ele virava as páginas, o tom mudava. A caligrafia ficou mais bagunçada, a tinta manchada pelo que pareciam ser lágrimas. Tiago está distante. Ele diz que está ocupado, mas posso sentir ele se afastando. Eu vi mensagens no celular dele hoje à noite. Bruna, meu coração parece que está se partindo. Ele não me ama mais? Eu não sou suficiente? A garganta de Roberto se apertou enquanto ele lia. Cada palavra era um punhal, cada frase uma confirmação do que ele havia temido. Sua filha não estava lutando por sua vida por causa de uma complicação médica. Ela estava morrendo de coração partido. A última anotação quase o quebrou. Não consigo parar de chorar. O bebê chuta quando choro e eu me sinto tão culpada. Quero ser forte, mas me sinto tão sozinha. Se algo acontecer comigo, por favor, diga ao meu bebê que eu os amo mais do que a própria vida.
Roberto agarrou o diário contra o peito, suas lágrimas caindo livremente agora. Suas suspeitas estavam certas. A traição de Tiago havia esmagado o espírito de Juliana, e seu corpo estava desabando sob o peso disso. Ele enxugou o rosto, a fúria queimando através de sua dor. Aquela era a prova. Aquilo era o que os médicos se recusavam a ver. Sua filha não era apenas uma paciente. Ela era um coração partido lutando para sobreviver. E enquanto Roberto fechava o diário, ele sabia que finalmente tinha a arma de que precisava para expor Tiago e salvar Juliana antes que fosse tarde demais. Roberto Santos dirigiu de volta ao Hospital das Clínicas com o diário de Juliana pressionado contra o peito, como se fosse seu coração batendo. Cada palavra que ele havia lido ecoava em sua mente, as lágrimas manchando a tinta, o desespero de uma filha traída pelo homem em quem ela mais confiava. A raiva fervia sob sua dor. Se os médicos ignoraram os sinais antes, eles não podiam mais negá-los agora. Ele tinha a prova. As portas automáticas se abriram e Roberto marchou pelo corredor, suas botas batendo no chão de linóleo. Seu rosto envelhecido estava marcado por lágrimas, mas seus olhos queimavam com uma determinação feroz. As enfermeiras olharam para ele nervosamente, sentindo a tempestade se formando dentro do homem que uma vez havia sido calmo, estável e educado. O Dr. Carlos Machado estava no balcão da enfermaria, revisando uma pilha de prontuários. Sua expressão era severa, clínica, como se ele já estivesse se preparando para dar o golpe final na família de Juliana. Roberto bateu o diário no balcão, assustando a todos. Vocês continuam dizendo que não sabem o que a está matando. Roberto explodiu, sua voz tremendo de raiva. Bem, eu sei. Não é apenas o corpo dela que está falhando, é o coração, o espírito, e este diário prova isso. Dr. Carlos ergueu uma sobrancelha, claramente não impressionado. Senhor Santos, com todo o respeito, a ciência médica não se baseia em diários. Nós nos baseamos em dados, testes, exames de sangue, fatos. Roberto apontou o dedo para o diário. Estes são fatos. O fato de que minha filha descobriu que o marido dela a estava traindo. O fato de que ela escreveu sobre noites sem dormir, pânico e desespero. Ela estava sangrando por dentro muito antes de começar a sangrar aqui no seu hospital. Vocês continuam tratando o corpo dela enquanto ignoram a verdade. O coração partido a empurrou para o limite. A sala de espera estava em silêncio. Até Tiago olhou para cima de seu celular, seu sorriso vacilando. Dor, Carlos suspirou, balançando a cabeça. Angústia emocional não causa esse nível de hemorragia, Sr. Santos. Eu entendo sua dor, mas você está se apegando às sombras. Os punhos de Roberto tremiam. Sombras. Você acha que isso são sombras? Ele abriu o diário, lendo em voz alta a última anotação de Juliana. Se algo acontecer comigo, por favor, diga ao meu bebê que eu os amo mais do que a própria vida. Sua voz se quebrou enquanto ele continuava. Ela não estava se preparando para a morte por causa de sua gravidez. Ela estava se preparando para a morte porque não tinha mais vontade de viver. Ana Clara, a jovem enfermeira, deu um passo à frente. Sua voz era suave, mas firme. Ele está certo. Eu vi com meus próprios olhos. Os sinais vitais dela mudam dependendo de quem está no quarto. Quando o pai dela fala, ela se estabiliza. Quando Tiago entra, ela se deteriora. Eu registrei isso em particular, porque sabia que ninguém acreditaria em mim. Murmúrios se espalharam entre a equipe. Pela primeira vez, a dúvida brilhou nos olhos de Dr. Carlos. Mas o rosto de Tiago escureceu. Sua mandíbula se apertou enquanto ele olhava para Roberto. Roberto se virou para ele, sua voz aumentando com uma fúria justa. Isso é sua culpa, Tiago. Você partiu o coração dela. E eu juro, diante de Deus,
que se ela não sobreviver a isso, farei com que o mundo saiba a verdade sobre você. E enquanto as palavras de Roberto pairavam pesadamente no ar, um alarme repentino soou na sala de cirurgia. O estado de Juliana havia piorado drasticamente. O alarme estridente ecoou pelo corredor do hospital, perfurando a atmosfera já tensa. O coração de Roberto despencou em seu estômago, enquanto as luzes vermelhas piscavam acima das portas da sala de cirurgia. As enfermeiras corriam com carrinhos de suprimentos, seus rostos sombrios. "Ela está desfalecendo novamente", uma gritou, desaparecendo na sala, onde Juliana lutava por sua vida. Roberto cambaleou para a frente, pressionando as palmas das mãos contra a janela de vidro do painel de observação. Lá dentro, o caos reinava. Monitores tocavam avisos, médicos gritavam ordens, e sacos de transfusão de sangue pendiam desesperadamente de seus suportes. O corpo de Juliana estava imóvel, sua pele pálida como porcelana, seu peito subindo em respirações superficiais e frágeis. "Pressão caindo", gritou um residente. "Batimento cardíaco instável", acrescentou outro. "Preparem-se para intervenção de emergência." A garganta de Roberto se fechou. Ele bateu no vidro, gritando em meio às lágrimas. "Lute, Juliana. Por favor, minha filha, lute." Sua voz se quebrou e seus joelhos cederam, mas ele se recusou a desabar. Sua filha precisava de sua força agora mais do que nunca. Atrás dele, Tiago estava com os braços cruzados, sua expressão ilegível. Sua calma diante do colapso da esposa enviou um arrepio pela espinha de Roberto. Mesmo agora, enquanto Juliana pairava entre a vida e a morte, Tiago parecia mais irritado do que devastado. Ana Clara correu para o lado de Roberto, seu rosto corado por ter corrido. Ela olhou para dentro da sala, depois de volta para ele. "Está pior do que antes. Se o espírito dela não se levantar logo, ela não vai aguentar este episódio." Roberto cerrou os punhos, sua mente correndo. "Então temos que levantá-lo de alguma forma." Lá dentro, Dr. Carlos realizava compressões no peito, enquanto outro médico preparava a adrenalina. "Ela está se esvaindo", ele gritou. O suor escorria de sua testa, mas seu orgulho o impedia de admitir a derrota. Ele parecia um homem tentando fugir da morte enquanto se recusava a admitir que estava perdendo. Roberto pressionou a testa contra o vidro, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Juliana, me ouça", ele sussurrou ferozmente, como se sua filha pudesse ouvi-lo através de paredes, através de monitores, através da dor. "Você não está sozinha. Eu estou bem aqui. Eu te criei sozinha depois que sua mãe morreu e prometi que nunca te decepcionaria. Não me deixe agora. Não deixe seu bebê. Lute." Ana Clara colocou a mão no braço dele. "Ela pode ouvir o Senhor. Não pare." Roberto continuou, sua voz embargada. "Você sobreviveu a muita coisa para deixar que isso a leve. Lembra das noites em que você chorou depois de seu primeiro coração partido? Eu te disse que o amor machucaria, mas nunca a destruiria. E este homem que te traiu, ele não pode tirar sua vida. Você é mais forte do que ele, mais forte do que as mentiras dele." Lá dentro, as pálpebras de Juliana piscaram. Seu corpo se contraiu fracamente, o mais fraco sinal de resistência. "Olha", Ana Clara ofegou. Ela respondeu. Os monitores se estabilizaram ligeiramente, mas apenas por um momento. Então, outro alarme soou. A pressão dela caiu novamente, seu pulso enfraquecendo para um leve pulsar. O peito de Roberto ofegou enquanto ele gritava desesperadamente. "Aguenta firme, Ju. Apenas aguenta. Eu juro que vou consertar isso. Eu vou conseguir justiça para você. Por favor, não me deixe agora." E justamente quando os médicos se preparavam para declará-la sem salvação, uma fagulha frágil cintilou dentro de Juliana, um sinal de que a batalha por sua vida estava longe de terminar. Dentro da sala de cirurgia,
O corpo de Juliana Santos estava frágil, tremendo sob o brilho severo das luzes cirúrgicas. As máquinas que monitoravam sua vida cantavam em um coro caótico. Bips, alarmes, avisos. Tudo dizendo aos médicos que ela estava se esvaindo cada vez mais. Mas, sob a superfície de sua consciência, uma batalha estava em andamento. Em sua mente, Juliana vagava por uma paisagem nebulosa, um lugar entre a vida e a morte. A princípio, havia silêncio, pesado e sufocante. Então, fracamente, como um sussurro levado pelo vento, ela ouviu a voz de seu pai. Você não está sozinha, Juliana. Lute. Por favor, lute. As lágrimas queimaram seus olhos, mesmo naquele estado de sonho. Ela queria respondê-lo, gritar que estava tentando, mas o peso da traição pressionava seu peito como correntes. As palavras frias de Tiago ecoavam dentro de sua cabeça, mais alto do que os monitores no mundo real. Você tem sido dramática demais. Talvez se você não fosse tão difícil, eu não teria procurado em outro lugar. Seu coração se contraiu enquanto essas palavras eram repetidas, de novo e de novo. Cada vez que ela pensava em Tiago, o sangramento piorava. Era como se seu próprio corpo rejeitasse o homem que havia destruído sua confiança. Mas então outra voz rompeu. A voz de Roberto, forte, inabalável, cheia de amor. Você é mais forte do que ele, Ju. Mais forte do que as mentiras dele. Não deixe que ele roube sua vida. Não deixe que ele roube seu bebê. A névoa se levantou um pouco. Pela primeira vez em horas, Juliana sentiu um brilho de calor, como a luz do sol perfurando as nuvens de tempestade. Ela colocou a mão na barriga e sentiu o mais fraco chute. O bebê. Seu filho ainda estava com ela, ainda lutando ao seu lado. De volta ao hospital, Ana Clara notou uma mudança sutil nos monitores. Os sinais vitais dela acabaram de melhorar. Ela sussurrou. Algo está acontecendo. Ela está respondendo. Roberto pressionou as mãos contra o vidro, sua voz embargada enquanto ele gritava. Isso, Ju, fique comigo. Está me ouvindo? Fique comigo. Dentro de sua mente, Juliana podia ver o rosto de seu pai agora, não apenas ouvir sua voz. Suas mãos calejadas se estenderam para ela, firmes como haviam sido quando ela era uma menina aprendendo a andar. Ela queria estender a mão de volta, mas as sombras se aproximaram. A figura de Tiago de pé com Bruna ao seu lado, ambos sussurrando palavras cruéis que a ameaçavam arrastar de volta para baixo. Você nunca será suficiente. Você sempre estará sozinha. Juliana tremeu, dividida entre o amor de seu pai e o veneno da traição de seu marido. Seus joelhos cederam naquele mundo de sonho, e por um momento ela pensou que cairia no abismo. Mas então ela se lembrou de sua promessa, as palavras sussurradas que ela havia dito a seu filho na poltrona do quarto. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra mim, você nunca estará sozinho. Essa memória acendeu algo dentro dela. Ela cerrou os punhos, forçando-se a ficar de pé contra as sombras. Não, ela sussurrou ferozmente. Eu não vou desistir, nem por ele, nem pela dor. Eu vou lutar pelo meu bebê. E enquanto a determinação de Juliana se acendia dentro dela, os monitores na sala de cirurgia começaram a mudar, sinalizando uma batalha que estava longe de ser concluída. A tensão dentro do Hospital das Clínicas já havia atingido seu ponto de ruptura. Juliana pairava entre a vida e a morte, seu monitor disparando e caindo, como se refletisse a tempestade dentro de sua alma. Roberto se agarrava à esperança, sussurrando orações e palavras de encorajamento através do vidro. Ana Clara estava ao lado dele, silenciosamente desejando que Juliana continuasse lutando. Mas então as portas da sala de espera se abriram e uma nova figura entrou. Uma figura que fez o estômago de Roberto se revirar. Bruna. Ela era jovem, impressionantemente bonita.
Seu cabelo escuro perfeitamente penteado apesar da hora tardia, seus saltos estalando contra o piso de azulejo. Ela se portava com a confiança de alguém que acreditava pertencer a qualquer lugar, mesmo em um lugar onde ela não tinha o direito de estar. Sussurros se espalharam pela sala de espera enquanto os olhos se voltavam para ela. O rosto de Roberto corou de fúria quando a ficha caiu. Ele não precisava de uma apresentação. Ele havia lido o nome no diário de Juliana, escrito com mãos trêmulas e manchado de lágrimas. Bruna, a mulher que Tiago escolheu em vez de sua esposa grávida. Tiago se levantou no momento em que a viu, sua máscara de calma se despedaçando. "O que você está fazendo aqui?" Ele sussurrou, correndo em direção a ela, o pânico brilhando em seus traços. "Eu vim porque me importo com você", Bruna disse suavemente, sua voz ecoando através do silêncio atordoado. "Eu soube de Juliana e não pude deixar você passar por isso sozinho." A audácia de suas palavras fez o sangue de Roberto ferver. Ele deu um passo à frente, sua voz como um trovão. "Sozinho? Minha filha está morrendo por causa do que vocês dois fizeram, e você ousa aparecer aqui?" Bruna se encolheu, mas ergueu o queixo desafiadoramente. "Não me culpe pela fraqueza de sua filha. Tiago nunca foi feliz com ela. Ele merece mais do que uma mulher que passa os dias chorando e se agarrando a ele." Gasps encheram a sala. Os punhos de Roberto tremiam ao seu lado, sua raiva mal contida. Tiago agarrou o braço de Bruna, tentando puxá-la de volta para a porta. "Fale baixo. Este não é o lugar." Mas era tarde demais. Ana Clara tinha ouvido tudo. Seus olhos se arregalaram de horror quando ela percebeu que a verdade estava vindo à tona. Ela se virou para Roberto. É isso que a quebrou." O peito de Roberto ofegou enquanto ele olhava para Tiago. "Você deixou essa mulher entrar no hospital de sua esposa enquanto ela está sangrando até a morte por sua causa. Você não merece se chamar de marido ou pai." O rosto de Tiago empalideceu, mas sua arrogância se agarrou teimosamente. "Você não entende, Roberto. Juliana estava me sufocando. Ela era muito emotiva, muito carente." "Muito carente?" Roberto rugiu, interrompendo-o. "Ela está carregando seu filho. Ela te deu o coração dela e você a retribuiu com traição." Sua voz se quebrou, cada palavra pingando de dor. Atrás do vidro, os monitores de Juliana começaram a disparar novamente. Mesmo em seu estado inconsciente, ela parecia sentir a tempestade que se formava do lado de fora. Seu pulso acelerou. Sua respiração ficou entrecortada, como se seu corpo reconhecesse a presença de Bruna. Ana Clara agarrou o braço de Roberto. "Temos que tirar Bruna daqui. Se Juliana a sentir por perto, isso pode matá-la." E enquanto Bruna permanecia desafiadoramente na sala de espera, a linha entre a vida e a morte dentro da sala de cirurgia ficou mais tênue do que nunca. Dentro da sala de cirurgia, o estado de Juliana piorou no momento em que Bruna apareceu no hospital. Seus monitores explodiram em caos, alarmes estridentes soando enquanto os médicos se esforçavam para estabilizá-la. A pressão sanguínea despencou, o ritmo cardíaco disparou erraticamente e as transfusões mal a mantinham viva. Era como se seu corpo sentisse o veneno pairando do lado de fora da porta. "Tror!" Carlos gritou ordens, o suor brilhando em sua testa. "Estamos perdendo-a de novo. Aumentem a dose, mantenham a pressão no ferimento." A equipe se movia freneticamente, mas seus olhos traíam uma verdade silenciosa. Eles estavam ficando sem opções. Do lado de fora, a sala de espera havia se transformado em um campo de batalha. Roberto estava cara a cara com Tiago e Bruna, a fúria irradiando dele como fogo. "Vocês veem o que está acontecendo lá dentro?" Ele trovejou, apontando para a sala de cirurgia. "A cada segundo ela está mais perto da morte, e é por causa de vocês dois." Bruna cruzou os braços, seus lábios se curvando em um sorriso cruel.
Não ponha a culpa em mim. Juliana era frágil muito antes de eu aparecer. Tiago precisava de alguém forte, alguém que pudesse ficar ao lado dele sem desmoronar. As palavras atingiram Roberto como uma lâmina. Frágil? Ela é mais forte do que você jamais será. Ela está carregando uma vida dentro dela, enquanto luta para sobreviver a uma traição que teria esmagado qualquer outra pessoa. Isso é uma força que você nunca entenderá. Tiago tentou intervir, sua voz aumentando. Chega! Isso não a está ajudando. Os olhos de Roberto brilharam. Não, Tiago. O que não a está ajudando são suas mentiras, sua traição. Ela te amou com tudo o que tinha, e você envenenou esse amor. Sua voz se quebrou de angústia. E agora ela está pagando o preço enquanto você se senta aqui com sua amante. Gaspes encheram a sala. Enfermeiras por perto trocaram olhares horrorizados. O rosto de Tiago corou, sua máscara escorregando ainda mais, enquanto a vergonha piscava em seus traços. Mas antes que ele pudesse responder, as portas se abriram. Um médico saiu correndo, seu rosto pálido. Estamos à beira de perdê-la. Se os sinais vitais dela não se estabilizarem em breve, não há mais nada que possamos fazer. A sala ficou em silêncio. Roberto cambaleou para trás, seu peito ofegando. Por um momento, o desespero ameaçou consumi-lo, mas então seus olhos endureceram, uma faísca de determinação acendendo dentro dele. Ele agarrou o diário de Juliana em suas mãos, levantando-o para que todos vissem. Vocês continuam tratando o corpo dela, mas estão ignorando o coração, ele gritou. Este diário contém a verdade. Ela escreveu sobre a traição, as noites sem dormir, o desespero. Ela está morrendo porque seu espírito foi quebrado, e até que vocês reconheçam isso, nunca a salvarão. Dr. Carlos parou, sua autoridade desafiada na frente da equipe e da família. Murmúrios se espalharam entre as enfermeiras, algumas assentindo em concordância, outras olhando em descrença. Ana Clara deu um passo à frente, sua voz firme. Ele está certo. Eu vi com meus próprios olhos. Ela responde à voz do pai. Ela enfraquece quando Tiago está por perto. Precisamos remover a fonte de sua dor. Todos os olhos se voltaram para Tiago. A verdade estava à mostra agora, inegável, irreversível. A voz de Roberto trovejou uma última vez. Tirem ele de perto dela, ou vocês haverão morrer esta noite. E enquanto a segurança era chamada para escoltar Tiago e Bruna para fora do hospital, o corpo de Juliana convulsionou dentro da sala de cirurgia, balançando na beira afiada entre a vida e a morte. As portas se fecharam atrás de Tiago e Bruna, enquanto a segurança do hospital os escoltava para fora da ala. Seus protestos ecoaram pelo corredor, mas Roberto não se encolheu. Pela primeira vez naquela noite, o veneno havia sido removido do ar. Ainda assim, o estado de Juliana dentro da sala de cirurgia permaneceu crítico. Seu monitor gritou, as linhas planas se aproximando perigosamente. Dr. Carlos enxugou o suor da testa, sua voz tensa de frustração. Nós tentamos todas as intervenções médicas. O corpo dela não está respondendo. Não entendo por quê. Roberto deu um passo à frente, agarrando o diário de Juliana contra o peito. Sua voz trovejou com urgência. Porque vocês não estão tratando o corpo dela, estão tratando o coração dela. Vocês não conseguem ver? A traição quebrou o espírito dela, e agora isso a está matando. Se vocês não abordarem isso, nenhuma medicina no mundo a salvará. Dr. Carlos zombou, seu orgulho se ouriçando. Isso é um hospital, não uma sessão de aconselhamento. Não lutamos contra o coração partido com bisturis e transfusões. Ana Clara, a jovem enfermeira que ficou ao lado de Juliana, deu um passo à frente com fogo nos olhos. Então talvez seja a hora de tentar algo que vocês não entendem. O Sr. Santos está certo. Eu vi os sinais vitais dela mudarem quando o pai dela fala com ela. É real, Dr. Carlos.
Não podemos mais ignorar isso. A equipe trocou olhares inquietos. Por um momento, a sala ficou em tensão. A ciência contra o espírito, a lógica contra o amor. Finalmente, Roberto se aproximou do vidro, pressionando a palma da mão contra ele. Sua voz quebrando de desespero. Me deixem entrar lá, ele implorou. Deixem-me falar com ela. Apenas me deem uma chance. Se vocês não podem salvá-la com suas máquinas, talvez o amor de seu pai possa alcançar onde a medicina não consegue. Dr. Carlos hesitou, sua mandíbula apertada, relutante em admitir a derrota. Mas os monitores gritaram novamente, o ritmo cardíaco de Juliana caindo perigosamente. O médico residente sussurrou urgentemente. Estamos sem tempo, senhor. Pela primeira vez naquela noite, a autoridade de Dr. Carlos se quebrou. Ele deu um aceno relutante. Tudo bem, mas isso é altamente irregular. Se não funcionar, a responsabilidade é sua. Roberto não esperou por outra palavra. Ele se vestiu rapidamente, suas mãos tremendo enquanto ele colocava luvas estéreis. Ana Clara o ajudou a passar pelas portas e entrar na sala de cirurgia. A visão de sua filha quase o fez cair de joelhos. Juliana estava pálida, encharcada de suor, sua barriga ainda subindo fracamente com a vida que ela carregava dentro. Tubos e fios cobriam seu corpo frágil, mas ela ainda era sua menininha. Ele se aproximou, sua voz suave, mas feroz. Juliana, é o papai. Eu estou aqui, querida. Você não está sozinha. Os monitores piscaram. Uma estabilização fraca, quase imperceptível. Roberto segurou a mão dela gentilmente, suas lágrimas caindo sobre os lençóis. Me ouça, Ju. Você é mais forte do que isso. Você é mais forte do que a dor, mais forte do que a traição. Você tem um bebê que precisa de você, que está esperando para te conhecer. Você não pode ir agora. Não assim. A sala prendeu a respiração. Um único bip se estabilizou. Depois outro. As pálpebras de Juliana se contraíram, como se estivesse tentando responder à sua voz. E enquanto Roberto derramava cada gota de amor em suas palavras, o impossível começou a acontecer. Juliana mostrou os primeiros sinais frágeis de lutar para voltar à vida. O zumbido estéril das máquinas encheu a sala de cirurgia enquanto Roberto se inclinava mais perto de sua filha, segurando sua mão com toda a força que lhe restava. A pele de Juliana estava fria, frágil, mas ainda viva. Ao redor deles, médicos e enfermeiras observavam com olhos cautelosos. Aquilo não era protocolo, não era medicina, mas naquele momento, o amor de Roberto era a única coisa que parecia cortar a escuridão que ameaçava consumi-la. Ju, sou eu. Ele sussurrou, sua voz tremendo, mas firme com determinação. Seu pai, eu estive aqui o tempo todo. Eu nunca vou te deixar. Está me ouvindo? Você não está sozinha. Por um momento, os monitores piscaram. O declínio rápido desacelerou. Um ritmo fraco e instável apareceu. Os médicos trocaram olhares nervosos. Dentro de sua mente, Juliana vagava pela névoa novamente. Mas desta vez, as sombras estavam se quebrando. A voz de seu pai ecoou como um farol na escuridão. Ela viu flashes de sua infância. Roberto a ensinando a andar de bicicleta, enfaixando seus joelhos ralados, ficando acordado até tarde para ajudá-la com projetos escolares. Ele sempre foi sua âncora, sua mão firme quando o mundo parecia pesado demais. E agora, sua voz a puxava com a mesma força. Ju, você não pode desistir, Roberto continuou, suas lágrimas pingando em seu vestido. Seu bebê precisa de você. Eu preciso de você. Não deixe que a traição daquele homem roube sua vida. Você é mais do que as mentiras dele. Você é mais forte do que a fraqueza dele. Juliana se mexeu fracamente, suas pálpebras tremendo. Por dentro,
Ela podia sentir as correntes do desespero se soltando. A visão de Tiago e Bruna ainda a assombrava. Suas risadas cruéis, suas palavras venenosas. Mas o amor de seu pai queimava mais forte, uma luz que empurrava as sombras para trás. O bebê chutou dentro de sua barriga. A sensação a abalou mesmo naquele estado frágil. Lágrimas brotaram em seus olhos sonhadores. Meu filho ainda está aqui, ainda lutando. De volta ao mundo real, Ana Clara se inclinou em direção ao monitor. O pulso dela está subindo. Está fraco, mas está mais forte do que antes. Dr. Carlos franziu a testa, relutante em admitir o impossível, mas incapaz de negar o que se desenrolava diante dele. Continuem monitorando, ele murmurou, sua voz tensa. Roberto apertou a mão de Juliana com mais força. É isso, Ju. Volte para mim. Volte para o seu bebê. Você já sobreviveu a tanta coisa. Você não vai nos deixar agora. Em sua mente, Juliana finalmente encontrou sua força. Ela deu as costas às sombras, às palavras cruéis de Tiago, ao sorriso zombeteiro de Bruna. Ela caminhou em direção à voz de seu pai, em direção ao calor e à luz que a chamavam para casa. Cada passo se tornou mais forte, seu coração batendo mais alto, sua determinação endurecendo. Suas pálpebras piscaram novamente, desta vez por mais tempo. Um gemido fraco escapou de seus lábios. A sala ofegou em uníssono. Ela está respondendo, gritou Ana Clara, suas mãos tremendo de alívio. Roberto se inclinou mais perto, suas lágrimas caindo livremente. Isso, querida. Continue lutando. Só mais um pouco. A máquina se estabilizou, os alarmes se acalmando ligeiramente, enquanto Juliana se agarrava à vida com toda a sua vontade. E enquanto seus dedos se moviam fracamente no aperto de seu pai, a questão impossível permanecia. Ela acordaria completamente ou as sombras ainda a puxariam de volta para o abismo. Enquanto Juliana se agarrava à vida dentro da sala de cirurgia, os corredores do hospital estavam cheios de outro tipo de caos. Tiago Almeida andava de um lado para o outro perto das portas de saída, onde a segurança o havia forçado a esperar com Bruna. Sua máscara polida havia rachado, revelando o homem inquieto por baixo. Um homem encurralado, desesperado para proteger sua imagem mais do que sua esposa. Bruna estava ao lado dele, com a mão em seu braço. Tiago, não podemos continuar nos escondendo. As pessoas já suspeitam. Se Juliana não conseguir, você estará livre e poderemos parar de nos esgueirar. Tiago virou a cabeça para ela, seus olhos afiados. Você está se ouvindo? Este não é o momento. Mas era tarde demais. Seus sussurros acalorados se espalharam e várias enfermeiras por perto trocaram olhares inquietos. A fofoca se espalhou como um incêndio. Em minutos, os sussurros sobre o caso de Tiago circulavam entre a equipe, chegando à sala de espera, onde Roberto estava segurando o diário de Juliana. Roberto se levantou, seu corpo tremendo de raiva, enquanto ele se aproximava do casal. Então é verdade, ele rosnou, sua voz ecoando pelo corredor. Vocês nem esperaram que ela estivesse a salvo para admitir isso. Tiago enrijeceu, sua mandíbula apertada. Roberto, fale baixo, você não entende. Eu entendo o suficiente. Roberto o interrompeu. Sua voz trovejou, atraindo a atenção de todos por perto. Minha filha está lá dentro lutando pela vida por causa de sua traição. Ela escreveu sobre isso em seu diário. Ela sangrou porque você quebrou o espírito dela. Gaspes irromperam ao redor deles. Repórteres que estavam rondando do lado de fora do hospital, alertados pelo drama, correram com câmeras prontas. Flashes dispararam, capturando o rosto de Tiago enquanto Roberto segurava o diário bem alto para que todos vissem. Esta é a voz dela, Roberto declarou, sua voz embargada. Esta é a verdade sobre o que Tiago Almeida fez com minha filha.
Ela quase morreu por causa do desgosto que ele causou. E agora, a justiça deve ser servida. O rosto de Tiago ficou vermelho, sua compostura desmoronando sob o peso da exposição pública. Ele tentou avançar, mas a segurança o bloqueou. Bruna empalideceu, encolhendo-se enquanto os repórteres a cercavam. "Senhor Almeida, é verdade que você traiu sua esposa grávida?" Um gritou. "Seu caso causou o colapso médico dela?" exigiu outro. As câmeras piscavam incessantemente, capturando cada gota de suor, cada lampejo de culpa no rosto de Tiago. Sua imagem cuidadosamente construída de sucesso e charme estava se desfazendo em tempo real, substituída pela verdade de sua crueldade. Bruna tentou falar, mas suas palavras apenas atiçaram as chamas. Ele era infeliz. Ela era muito emotiva, muito fraca. Ele precisava de alguém mais forte. A sala explodiu em indignação. Até as enfermeiras ofegaram com a frieza dela. A voz de Roberto cortou o barulho, tremendo de fúria justa. "Mais forte! Uma mulher de verdade não destrói a família de outra. Um homem de verdade não abandona sua esposa quando ela está carregando o filho dele. Vocês dois não passam de covardes." Os lábios de Tiago se apertaram em uma linha fina, seus olhos se desviando para as câmeras, percebendo que seu império, sua reputação, tudo o que ele havia construído estava desmoronando diante dele. E enquanto os repórteres se aproximavam, exigindo respostas, Tiago sabia que seu segredo mais sombrio não estava mais escondido. Estava prestes a destruí-lo completamente. A tempestade de repórteres e escândalos do lado de fora da sala de cirurgia ecoou fracamente através das paredes do hospital. Mas lá dentro, a luta pela vida de Juliana continuou. Os médicos trabalhavam incansavelmente, suas mãos firmes, mas seus olhos cheios de dúvida. Então, lentamente, milagrosamente, seus sinais vitais começaram a se estabilizar. Os bips frenéticos se suavizaram em um ritmo constante. Roberto, ainda ao lado dela, se inclinou mais perto. Sua voz estava rouca de horas de súplica. "É isso, querida. Volte para nós. Você é mais forte do que tudo isso. Seu bebê está esperando por você." As pálpebras de Juliana tremeram. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, ela gemeu suavemente. Um som frágil que fez a sala inteira congelar. Ana Clara ofegou, seus olhos arregalados. "Ela está tentando acordar." Os médicos se inclinaram, monitorando de perto enquanto o peito de Juliana se elevava com uma respiração mais profunda. Sua cabeça se moveu ligeiramente no travesseiro. Dentro de sua mente, a névoa se dissipou. Ela viu o rosto de seu pai mais claramente agora. Suas mãos quentes se estendendo para ela, sua voz a guiando para casa. Atrás dele, as sombras de Tiago e Bruna desapareceram na distância, sua risada cruel perdendo seu domínio sobre seu espírito. Ela sussurrou, sua voz rouca, quase inaudível. "Pai?" Os joelhos de Roberto quase cederam. Ele apertou a mão dela com força. "Eu estou aqui, Ju. Estou bem aqui. Você está segura. Apenas aguente firme." Os lábios dela tremeram. "O bebê?" Lágrimas escorreram pelas bochechas de Roberto enquanto ele assentia. "O coração do bebê ainda está forte. Vocês dois superaram o pior, mas precisam continuar lutando." Seus olhos piscaram abertos, pesados e embaçados, mas vivos. Ela examinou a sala, confusa. "Onde? Onde está Tiago?" A mandíbula de Roberto se apertou. Ele não queria sobrecarregá-la, não agora. Mas a verdade já estava se espalhando pelo hospital como um incêndio. Ela saberia em breve. "Não se preocupe com ele, apenas se concentre em se curar." Ana Clara se aproximou, sua voz suave. "Juliana, você foi tão corajosa, mas você precisa saber. A verdade sobre Tiago agora está exposta. Todos sabem." O coração de Juliana se apertou, mas em vez de se partir novamente,
uma estranha calma a invadiu. Ela já havia sentido a traição profundamente em sua alma. Ouvir isso ser falado em voz alta, confirmado, apenas validou o que ela já sabia. Uma única lágrima escorregou por sua bochecha, não de dor, mas de libertação. Sua voz se quebrou enquanto ela sussurrava. Ele realmente me traiu? Roberto se inclinou mais perto, escovando o cabelo dela de seu rosto. Sim, Ju, mas essa é a vergonha dele, não sua. Você é mais forte do que as mentiras dele, e você não está sozinha. Você tem a mim, você tem seu filho, e você tem um futuro esperando por você. A mão de Juliana se moveu para a barriga. Ela sentiu um chute fraco, e pela primeira vez desde que seu mundo desmoronou, ela sorriu fracamente. Eu vou lutar, ela sussurrou, pelo meu bebê. Os monitores se estabilizaram ainda mais. Seu pulso ficou mais forte. Os médicos trocaram olhares atônitos. Contra todas as probabilidades, Juliana Santos estava lutando para voltar da beira da morte. Mas, enquanto ela abria os olhos completamente, seu olhar endureceu com um novo fogo. Ela não apenas sobreviveria, ela se levantaria. E Tiago enfrentaria as consequências de tudo o que ele havia feito. A notícia se espalhou como um incêndio. Na manhã seguinte, todas as principais redes de notícias em São Paulo estavam cheias de fofocas sobre o escândalo. Manchetes piscavam nas telas. Promotor de sucesso exposto. Caso com esposa grávida que luta pela vida. Fotos de Tiago Almeida e Bruna no hospital inundaram as redes sociais. Sua imagem cuidadosamente polida desmoronou em pó. O empresário, uma vez respeitado, agora se sentava em um canto do saguão do hospital, seu celular tocando incessantemente com ligações de investidores, clientes e amigos. Os membros do conselho de sua empresa já haviam convocado uma reunião de emergência. Contratos estavam sendo cancelados. Parcerias dissolvidas da noite para o dia. Tiago Almeida, que uma vez se gabou de ser intocável, estava vendo seu império desmoronar, pedaço por pedaço. Bruna se sentou ao lado dele, mas sua confiança havia desaparecido. Seus olhos se desviavam nervosamente para os repórteres que rondavam do lado de fora. Tiago, podemos consertar isso, ela sussurrou. Podemos sair da cidade, começar de novo, em outro lugar. Tiago estalou, sua voz fria. Consertar isso? Você arruinou tudo. Se você não tivesse aparecido no hospital, nada disso teria se tornado público. O rosto dela caiu. Não me culpe. Você é quem a traiu. Você é quem mentiu. Suas vozes se espalharam e as enfermeiras por perto trocaram olhares de nojo. A notícia da discussão deles chegou a Roberto, que estava de pé na outra extremidade do saguão. Quando ele se aproximou, sua presença silenciou a sala. Sua voz ecoou, cheia de fúria justa. Você construiu sua vida sobre mentiras, Tiago. E agora, o mundo te vê pelo que você realmente é. Tiago se levantou, seu rosto vermelho. Você acha que venceu, Roberto? Juliana é fraca. Ela nunca se recuperará disso. Ela vai rastejar de volta porque não pode viver sem mim. As palavras eram venenosas, mas Roberto apenas balançou a cabeça. Não, Tiago. Ela tem algo que você nunca vai entender. Ela tem força e tem um amor que não vem de dinheiro ou poder. Ela tem a mim, seu bebê. E agora ela tem a verdade. Ela não precisa mais de você. Como se por acaso as portas do hospital se abriram e uma multidão de repórteres avançou. Câmeras piscando. Tiago tentou cobrir o rosto, mas Roberto levantou o diário de Juliana mais uma vez. Esta é a voz dela, ele declarou à imprensa. Esta é a verdade do que Tiago Almeida fez com minha filha. Ela quase morreu por causa do desgosto que ele causou. E agora, a justiça deve ser servida. A imprensa explodiu com perguntas. Haverá acusações? Juliana está segura agora?
O que acontecerá com a empresa de Tiago Almeida? O celular de Tiago tocou novamente, e desta vez ele viu o golpe final. Uma mensagem de seu advogado. Seus bens estão congelados. Processos de divórcio foram protocolados. Prepare-se para litígios. Os joelhos dele cederam. Pela primeira vez, o medo se cravou em seus traços orgulhosos. O império que ele havia construído, a reputação que ele adorava, a família que ele havia traído, tudo havia desaparecido. Roberto se inclinou, sua voz firme e implacável. Você pode ter partido o coração dela, mas não quebrou o espírito dela. Ela vai se levantar disso. E você, Tiago, passará o resto de sua vida se afogando nas ruínas que você criou. E enquanto o mundo de Tiago desabava ao seu redor, um novo capítulo estava se abrindo para Juliana. Um de força, cura e renascimento. O sol entrava pela janela do hospital, quente e dourado, como se o próprio mundo estivesse celebrando a sobrevivência de Juliana Santos. Dias haviam se passado desde sua crise de quase morte, e embora seu corpo permanecesse fraco, seu espírito era inquebrável. A cada respiração, com cada pequeno movimento, ela recuperava um pedaço de si mesma que Tiago havia tentado destruir. Roberto se sentou ao lado de sua cama, sua mão áspera segurando a dela gentilmente. Você conseguiu, Ju, ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. Você lutou para voltar. Juliana virou a cabeça para ele, seus olhos suaves, mas cheios de uma nova força. Eu não fiz isso sozinha, ela disse. Eu tive o Senhor, e eu tive meu bebê. Ela colocou a mão em sua barriga, sorrindo em meio às lágrimas, enquanto sentia um chute suave. Aquele pequeno batimento cardíaco havia sido sua âncora na tempestade, a razão pela qual ela escolheu continuar vivendo. Ana Clara entrou silenciosamente, carregando flores frescas da equipe que havia se apegado a Juliana durante sua aprovação. O hospital inteiro está falando sobre você, Ana Clara disse calorosamente. Você lhes deu esperança. Todos viram como o amor a salvou quando a medicina não conseguiu. Juliana sorriu fracamente. Não foi apenas amor, foi a verdade. Eu não podia mais continuar vivendo em mentiras. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, o império de Tiago Almeida estava em ruínas. Sua empresa desmoronou, seu nome arrastado pelas manchetes, enquanto o mundo o condenava. Bruna havia desaparecido, sem vontade de ficar ao lado dele agora que sua fortuna havia se esgotado. O homem que uma vez comandou o respeito agora enfrentava processos judiciais, desgraça pública e a fria realidade de uma vida sem poder. Roberto nunca contou a Juliana a extensão total da queda de Tiago enquanto ela se recuperava. Ela não precisava de amargura para envenenar sua cura. Mas os sussurros chegaram a seus ouvidos de qualquer maneira, e uma tarde ela perguntou suavemente: Pai, o que acontecerá com ele? Roberto hesitou, então respondeu honestamente: Ele enfrentará a justiça, mas esse não é mais o seu fardo, Ju. Ele escolheu o caminho dele. Agora é hora de você escolher o seu. Juliana assentiu lentamente, lágrimas brotando em seus olhos. Então eu escolho a paz. Eu escolho meu bebê. Eu escolho a vida. Semanas depois, Juliana teve alta do hospital. No dia em que ela saiu, apoiada pelo braço firme de Roberto, as câmeras piscaram, os repórteres gritavam perguntas e estranhos aplaudiam. Mas Juliana não olhou para eles. Ela olhou para o céu, o mesmo céu que ela havia pintado no teto do quarto de seu bebê, e sussurrou uma oração de gratidão. Em casa, o quarto do bebê a esperava, cheio de cores pastel, bichos de pelúcia e estrelas pintadas acima. Ela se sentou na poltrona de balanço, embalando a barriga. Seu pai ficou na porta, observando-a com orgulho. Isso é apenas o começo, Juliana disse suavemente. Eu pensei que tinha perdido tudo,
Mas o que perdi foi apenas um homem que nunca me mereceu. O que ganhei é uma força que eu nunca soube que tinha e um futuro pelo qual vale a pena lutar. Os olhos de Roberto brilharam enquanto ele entrava no quarto. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, e eu também. Juliana sorriu, sua mão repousando em sua barriga enquanto seu bebê chutava novamente. Nós vamos ficar bem, pai. Mais do que bem. Nós vamos prosperar. E enquanto Juliana olhava para a frente com esperança renovada, a mensagem era clara. A traição pode ferir, mas o amor, a verdade e a coragem podem reconstruir uma vida mais forte do que nunca. Uma reflexão para a alma. E assim, a história finalmente chega ao fim. E agora, meus queridos amigos, se você ainda está aqui comigo até este exato momento, significa que algo nesta história tocou seu coração de uma maneira que as palavras por si só não podem explicar. A jornada de Juliana não foi apenas sobre traição e dor. Foi sobre redescobrir a força quando tudo parecia quebrado. Sobre escolher a vida mesmo quando o desespero tentava roubá-la. De muitas maneiras, é isso que a vida nos dá a todos. Tempestades inesperadas. Às vezes elas vêm como perdas. Às vezes como desgosto. Às vezes como o silêncio de pessoas que deveriam ter estado ao nosso lado, mas não estiveram. No entanto, como os filósofos estoicos nos lembram, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca, a dor é real, mas o que nos destrói é muitas vezes o significado que damos a ela. Marco Aurélio uma vez escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A cura de Juliana veio no momento em que ela se voltou para dentro, escolheu lutar por seu filho e se recusou a deixar que a traição definisse seu futuro. A lição aqui é simples, mas poderosa. Nem sempre podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como nos levantamos depois disso. Como Juliana, cada um de nós tem uma escolha: render-se à amargura ou construir algo mais forte a partir das ruínas. A história dela nos lembra que o amor, a verdade e a coragem são forças muito maiores do que a traição ou a perda. Então, meus amigos maravilhosos, se você sentiu algo se mover dentro de você ao ouvir esta história, não deixe que desapareça. Leve-o consigo. Aplique-o em sua própria vida. Que este seja um lembrete de que você também tem a força para superar qualquer tempestade que enfrentar. E se esta história tocou você, por favor, dê um like, compartilhe-a com alguém que possa precisar deste lembrete e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque juntos, através de histórias como esta, lembramos uns aos outros de algo profundamente humano, que mesmo em nossas horas mais sombrias, a cura é possível, e a esperança nunca está verdadeiramente perdida.